tempo passa voando, passa rápido, mas chegou. É um dia em que lembramos do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, na verdade, a gente não celebra o Natal no dia 25 de dezembro somente. Nós celebramos todos os dias do ano, amém? Mas a gente escolheu essa data para poder aí comer bastante com os nossos familiares, confraternizar com eles, trocar presentes, amém? Qual é o melhor presente de Natal que a gente pode ganhar? E há um consenso. A maioria vai dizer que é receber um Pix. Não é assim? Aí você compra algo que você queira, amém? Outros gostam de presentes utilitários. Como, por exemplo, roupas, calçados, fone de ouvido, ou ainda cosméticos. Tem outros que gostam de presentes de consumo imediato, tipo eu. Comida, hein? Um jantar. Ganhar um chocolate, ganhar uma sessão de massagem. Que saudades da época do peixe urbano e do Groupon. Acabou isso, né? A pandemia faliu aí essas coisas. Hoje em dia tem cupom nem de iFood direito, né? Mas ainda tem outros que preferem outros tipos de lembrança que são mais artesanais. Não coisas utilitárias, mas memórias. Como, por exemplo, um álbum de fotos criativo, uma carta criativa, coisas feitas à mão. Mas vamos ver biblicamente qual é o melhor presente de Natal possível que nós podemos ganhar hoje. Título de hoje: 3 presentes de Natal. Hoje nós vamos ver os 3 melhores presentes de Natal segundo as Escrituras. E para isso nós vamos estudar a história de Ana, que era estéril. Ana queria ter filhos, mas Deus frustrou ela por um tempo. 1 Samuel 1, do 9 ao 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui nós temos Ana, uma mulher amargurada, aflita, porque ela tinha um sonho que não se cumpriu. Ela era estéril, não podia ter filhos, mas ela queria muito, muito ter filhos. E ela foi até o templo, diante do sacerdote Eli, e ela orou a Deus, chorou, jejuou: por favor, Deus, me dá um filho. Mas aqui tem um detalhe muito interessante na oração dela. Ao invés de orar por ambição egoísta, de ter o filho para si, ela diz: se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei não a mim mesma, mas ao Senhor. E eu farei um voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Quando a pessoa fazia esse voto, ela não podia cortar o cabelo nem a barba, não podia passar qualquer tipo de navalha no cabelo ou nos pelos do corpo. Então essa pessoa, ela, por meio desse voto, se dedicaria a trabalhar para Deus no templo, como sacerdote levita. E esse era o caso aqui do filho de Ana, o futuro filho. E ela ora a Deus, falando: Deus, eu não quero para mim, eu quero para o Senhor. Então, atende minha oração. Primeiro ponto de hoje: o presente é presentear a Deus. Nosso maior presente é poder presentear a Deus e não a nós mesmos. A nossa intuição diz o contrário. Se eu estou pedindo algo a Deus, é para me beneficiar. Mas a verdade, irmãos, é que servir a Deus é muito mais gratificante e recompensador, amém? Porque a Bíblia diz: a maior alegria em dar do que em receber. A maior felicidade em servir do que em ser servido. E a Bíblia fala: peça e lhe será dado, lá em Mateus 7. Que legal, eu posso orar a Deus, eu posso pedir um presente para Deus e Deus vai me atender. Mas muitas vezes, apesar dessa escritura, Deus não atende certas orações que fazemos. Quantas orações esse ano Deus não atendeu que
foram suas? E a resposta está em Tiago 4, versículo 3. Deixa um dedo em Samuel. Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Irmãos, Deus não costuma atender orações egoístas. Sabe por quê? Porque Ele aprecia sacrifício. Se você orar consagrando não as suas próprias ambições egoístas, seu desejo, mas a Deus, fazer a vontade de Deus, e Deus vê sacrifício, vê certa dor, certa perda em você, aí Ele abençoa. E foi assim com Ana. Ana queria muito ter filho, mas ela orou: Deus, eu quero sacrificar esse filho, assim que o Senhor me der. Eu vou amamentar ele até os 3 anos de idade, e depois eu vou levar ao templo, e ele será do Senhor, não meu. Que coração altruísta! Ela dedicou a sua oração a Deus. E nós vemos várias e várias orações desse tipo que Deus atende no Antigo Testamento. Abraão, com 100 anos, ele queria muito ter um filho. Sara era estéril, e Deus abençoou com Isaac. Mas ao mesmo tempo, em Gênesis 22, Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, o filho único que ele tinha segundo a promessa. Mas quando ele foi sacrificar, Deus falou: não, eu já vi seu coração, você passou no teste, não precisa mais. Temos Sansão. Sansão era voto de Nazireu também, ele não cortava o cabelo, e por isso ele tinha força sobrenatural de Deus. Mas Sansão teve seus cabelos cortados por Dalila, uma mulher profana. Ele perdeu a sua força sobrenatural. Porém, um dia, quando ele foi aprisionado pelos filisteus, ele estava diante de 2 colunas algemado, e ele orou a Deus: Deus, pela última vez, me encha de força para derrubar esses pilares e matar todos os inimigos de Deus, filisteus que estão aqui. E Deus deu força para ele, ele empurrou os pilares, a casa caiu, e os filisteus morreram. Foi um sacrifício, porque Sansão morreu também. Nós temos os apóstolos, eles sacrificaram a vida deles, carregando sua cruz diariamente, enfrentando perseguição, dando a cara a tapa, para levar o evangelho para o mundo inteiro. E eles oraram por coragem. Deus nos capacita corajosamente para anunciar o evangelho. E a terra tremeu, e eles evangelizaram o mundo inteiro naquela geração, amém? Por que Deus atendeu essa oração? Por causa do sacrifício. Eles pagaram o preço da perseguição. Mas é interessante que só tem uma oração, segundo a Bíblia, que Deus não atendeu vindo de Jesus. Ué, peraí, mas Deus não atendeu uma oração de Jesus? Isso. No Getsemane, Jesus sabia que tinha que morrer por nós. E ele orou: Deus, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu queira, e sim como tu queres. E Deus falou: não, você vai ter que carregar a cruz. Você vai ter que morrer na cruz, para que as pessoas possam ser salvas. E por que Deus não atendeu a oração de Jesus? Porque Jesus estaria livre do sacrifício. Mas Jesus orou até mudar o coração, e ele não pecou, ele se negou e fez a vontade de Deus, amém? Mas o que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê que a oração que Deus atende envolve sacrifício. Quando você ora pedindo coisas para Deus, por exemplo, um carro: Deus, eu quero ter um carro. Não para facilitar a minha vida, mas para dar carona a irmãos e a visitantes para levar para a igreja. Esse é um tipo de oração que Deus abençoa. Deus, que eu possa namorar no reino. Posso um dia casar, esse é o meu sonho. Não para suprir a minha carência, mas para sacrificar meu individualismo. Para eu servir essa irmã incrível. Para eu ajudar ela e ela me ajudar para levar para mais perto de Deus. Deus, que eu passe na prova, que eu tire 10. Muitos universitários aqui, não? A gente ora por isso: Deus, que eu possa ir bem. Não por uma ambição egoísta, mas para que
Eu mostre para as pessoas que é possível conciliar a vida cristã com a vida acadêmica, amém? Para que eu possa ser luz e trazer mais pessoas para o teu reino. Eu estou desempregado. Deus, me dê um trabalho, me dê um emprego. Quanto tempo eu venho fazendo entrevistas, fazendo concursos e não consigo nada? Por favor, me dá um trabalho. Não para eu ser rico, não para eu ter conforto, mas para poder ofertar no reino de Deus. Para poder sacrificar meus recursos em prol do reino. Irmãos, não oremos com ambição egoísta. Oremos consagrando nossos pedidos para Deus. E a vontade de Deus é evangelizar o mundo nessa geração. Estão comigo? Então não vamos orar para dar um fruto pessoal, para os irmãos ver quão espiritual nós somos. Mas que as pessoas conheçam a glória de Deus nos confins da terra. Amém? Eu quero propor algo para você. Revolucione a sua forma de orar. Quando você for pedir uma recompensa para Deus, vai pedir um presente para Deus, transforma seu presente em algo não para você, mas para recompensar a Deus. Em Provérbios 16, 3 fala: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E eu lembro da Olímpia, nesse ponto. A Olímpia, ela fez uma oração muito inteligente. Olha isso, irmãos. A Olímpia já esteve no Brasil antes. Então ela veio dos Estados Unidos, serviu como missionária, mas tinha que voltar. E ela não queria, porque ela ama muito a igreja aqui, amém? E ela orou a Deus: Deus, eu não quero ir para Dallas. Acho Dallas muito chato. Por favor, não me manda para lá. E Deus mandou. Aí ela resolveu ser muito sábia na oração. Ela falou assim: Deus, me manda de volta para o Brasil, que eu saia aqui de Dallas, mas que quando eu sair, eu sinta muitas saudades de Dallas. Eu sinto o coração apertado de me separar dos irmãos da igreja de Dallas. Ela orou dessa forma. E tempos depois, Deus chamou ela para ir para o Peru e depois vir para o Brasil e casou com Ian, amém? E por que Deus atendeu a oração da Olímpia? Porque teve sacrifício. Nossa, que saudades. Eu aprecio muito a igreja em Dallas. Então, irmãos, Deus gosta disso. Deus gosta que a gente tenha perdas para poder fazer a vontade de Deus, amém? E é isso que é sacrifício. Então, eu quero dar um desafio para você. Faça orações efetivas. O que é oração efetiva? É aquela que beneficia a Deus e não necessariamente a nós mesmos. E da nossa parte envolve sacrifício. Pergunta para você refletir: minhas orações têm envolvido sacrifício ou conforto próprio? Se envolve conforto, tenta colocar o elemento do sacrifício. Depois você me conta o que Deus fez, amém? Vamos para o segundo ponto, 1 Samuel 1,17. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com sua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Incrível! Ana ora a Deus com a alma amargurada, mas durante a oração, algo incrível acontece. O rosto dela abatido se transforma num rosto alegre. Já não estava mais transtornado. Interessante, porque ela ainda não estava grávida, ela simplesmente orou e ficou alegre. No dia seguinte, quando ela foi oferecer sacrifícios no templo, Eucana e Ana tiveram relações, e aí Deus se lembrou dela, não que Deus tenha amnésia, mas Deus se lembrou do pacto com ela. E aí Deus permitiu que ela pudesse vencer a esterilidade e gerar filhos, amém? E ela teve Samuel dizendo: eu pedi ao Senhor. E esse é o significado do nome Samuel. Deus me ouviu. O que a gente aprende aqui? Segundo ponto. O presente é pedir um presente. Não é receber o presente. O presente é pedir o presente. Então, muitas vezes,
Discípulos ficam felizes quando Deus atende a oração, quando tem o batismo, quando tem uma vitória, quando Deus dá um emprego, Deus dá uma nota positiva. Não, nós não temos que ficar felizes só quando recebemos. A gente fica feliz já quando a gente está pedindo em oração, amém? Porque a gente tem fé que Deus vai atender se for da vontade dEle. E Hebreus 11 fala, tenham fé em Deus. E ter fé em Deus é crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas onde que fala que essa recompensa é positiva? A recompensa pode ser um não. Já parou para pensar nisso? Deus pode atender sua oração de outra forma que você nem imaginava. Mas o ponto é o seguinte, Deus vai dar a resposta da oração que você precisa, amém? Ainda que não seja algo que você pediu, mas é para o seu bem, para que você seja salvo, amém? Então a pessoa não tão espiritual, ela fica alegre quando ela ganha presente de Deus, quando a oração é atendida. Mas a pessoa que é espiritual, o homem e a mulher que ama Deus de todo o coração, só é feliz já na oração, amém? No seu relacionamento com Deus, no seu tempo com Deus, sai alegre do seu tempo com Deus, porque sabe que Deus vai trabalhar. Olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Que interessante. Aqui fala, peçam e receberão, para quê? Para que você fique alegre? Não. Para que a alegria seja completa. A alegria não é instantânea, a alegria é um processo. Tem começo, meio e fim. E o fim é quando ela se completa. Obviamente, a alegria se completa quando você recebe o presente, a resposta da oração. Mas tem o começo, e o começo é quando você pede a Deus, amém? Então eu quero animar você a sentir presenteado no momento que você está orando, e não só quando Deus atende suas orações, amém? Eu quero animar com a campanha até o último segundo. A gente já está animado só de orar a Deus, porque os frutos vão vir, amém? Tem quase uma semana, mas confiamos que Deus vai agir por meio de nós, amém? Quem é que está animado para os frutos que Deus vai dar? Eu lembro de uma oração do Raul. Sabe aquelas 5 orações impossíveis que a gente faz no começo do ano? E a gente ora todos os 365 dias do ano. Eu quero animar cada um aqui a fazer essas orações. Pense em coisas impossíveis, segundo a lógica humana, e que para Deus tudo é possível e Ele vai realizar. E ora todos os dias para essas 5 orações. Em 2013, o Raul fez uma oração muito interessante. Ele orou para dar um fruto pessoal, que ele conhecesse naquele ano. E aí foi passando, janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro e nada. Aí chegou as festas de fim de ano. E o Raul viajou para os Estados Unidos para passar as festas com seus pais. E ele tinha convidado uma mulher que trabalhava para uma dentista do filho dele, o Felipe, e ela foi no culto inglês e achou muito legal. Só que ela não estava tomando decisões. E aí, quando o Raul viajou, ela começou a avançar os estudos. Aí, no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, ela fez o estudo de cálculo, e o Raul orando até no dia 31 de dezembro. E ela foi batizada. Eu quero animar você a confiar, crer de todo o coração e trabalhar duro para poder realizar essas orações impossíveis, amém? E não começa ano que vem, começa agora, até o último segundo de 2022. 1 Samuel 1, 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando a Deus. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Então, depois de desmamar o menino Samuel, aproximadamente aos 3 anos de idade, ela levou o menino até o templo, até Eli, falou, olha, lembra de mim, 3 anos atrás,
que eu estava aqui orando desesperadamente por um filho, e eu ia dedicar a Deus, aqui está meu filho, e eu entrego a você para que ele seja um nazireu, seja um sacerdote para o Senhor. 1 Samuel 2, versículo 20. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele, por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. O que acontece aqui? Eli lembra de Ana, lembra do pedido dela, fala, legal, eu vou treinar Samuel para ser um profeta. Foi o profeta que escreveu 1 Samuel, amém? E 2 Samuel. E esse menino ia crescendo muito, mas enquanto isso, olha a bênção do sacerdote Eli. Ele falou assim, Eucana e Ana, vocês são muito incríveis. E que vocês sejam abençoados de tal maneira que Deus dê outros filhos e filhas no lugar de Samuel, que você dedicou ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Ana engravidou e teve mais 5 filhos, amém? O que a gente aprende aqui? Terceiro e último ponto. O presente é não depender de presentes. O presente é não depender de presentes. Nós temos a tendência de esperar receber coisas de Deus. Às vezes a gente acha que a gente merece. Às vezes a gente não fala isso, mas lá no nosso coração a gente se queixa quando Deus não atende nossas orações. Mas a verdade, irmãos, é que nós não merecemos. Tudo que Deus nos dá é graça. E fique satisfeito por ter a salvação, amém? Fique satisfeito por ter a graça de Jesus. Salmo 37, do 4 ao 5, fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Olha o que a Bíblia fala, se você confia em Deus, se você se entrega aos caminhos de Deus e não aos seus caminhos egoístas, Deus vai atender os seus desejos pessoais do íntimo do seu coração. Porque você abriu mão disso para fazer a vontade de Deus. E eu lembro que, na minha vida, eu quero ser aberto com vocês, eu passei por um momento em que eu achei que eu merecia presentes de Deus. E quando eu era jovem discípulo, eu queria muito namorar, esse era o meu sonho, eu queria namorar no reino de Deus. E é bom isso, mas isso acabou se tornando um foco primário para mim. Isso estava afetando o meu relacionamento com Deus. E Deus me discipulou muito nessa área. Eu fiquei 4 anos solteiro, buscando aí, mas lutando contra a vontade de Deus, porque eu estava sendo egoísta. Eu não seguia certos conselhos, eu era enganoso. Irmãos, eu era tão enganoso que eu cheguei ao ponto de falar assim, mesmo querendo muito namorar, eu falei, eu quero ser do ministério de Paulo. Eu quero ser solteiro. Eu tenho domínio próprio. Eu comecei a fazer essa pose, quando na verdade era exatamente o oposto que eu sentia. Era puro orgulho, puro engano, mentira. E aí, depois de eu ser muito disciplinado por Deus, graças à ajuda também do Raul, de outros irmãos, eu pude entender que eu estava colocando algo na frente de Deus, que eu estava sendo orgulhoso. E aí eu fui para a Missão do Rio, graças a Deus. Chorei muito, eu não queria me separar da igreja, mas foi bom ter sacrificado para poder servir lá no Rio de Janeiro. E foi interessante, porque assim que eu foquei lá no Rio, e eu deixei de lado esse sentimentalismo, essa busca por namorar no reino, falei, está no controle de Deus, se Deus quiser ele abençoa, senão eu não mereço de qualquer jeito. E foi aí que eu conheci a Carol, Deus a abençoou, eu pude namorar com essa mulher incrível de Deus, super espiritual, e hoje nós temos um casamento incrível para Deus, amém? Tiago 3, 13 ao 16, para terminar, fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a
verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Uau! Escritura muito forte. Aqui fala, quando nós temos ambição egoísta, reagimos de duas formas terrenas, mundanas, demoníacas. Primeira, nos vangloriando. Sendo enganoso, sendo orgulhoso. Segundo, negando a verdade. Ou seja, a gente começa a ser paradoxal. A gente começa a falar coisas opostas do que a gente sente. Que nem eu, ministério de Paulo, mas na verdade era o contrário, eu queria namorar. E eu tenho visto na igreja esse problema, eu quero animar a igreja a se arrepender, amém? O que às vezes eu tenho visto, até no Rio de Janeiro? Muitas vezes, eu já vi irmãs falando assim, nossa, a saída com esse irmão, a discipuladora pergunta, como foi a saída com esse irmão? A saída foi incrível, irmão muito espiritual, e quando a irmã fala isso, muitas vezes, ela não tem foco nesse irmão. Foi uma saída incrível, um grande amigo, não? Mas sabe o que é interessante? Quando a irmã fala assim, nossa, eu me senti estranha com essa saída. Eu não gostei, eu não quero ter mais saída. E aí começa a empurrar aquele irmão para outras irmãs. E começa a ter atitudes opostas, quando na verdade, no fundo, foi essa saída que mexeu com ela. Dica de discipulado, amém? É porque fala que quando a gente tem ambição egoísta, a gente tem a tendência a negar a verdade. E falar coisas paradoxais. E fala aqui, onde há ambição egoísta, há confusão, todo tipo de confusão. Pergunta, irmã, quanto tempo você está confusa sobre um foco? Eu quero animar a sermos espirituais, amém? Como ser espiritual? Não procure irmão bonito, perfeito, que ele não existe, amém? Os irmãos são feios. Deus vê o coração, amém? Procure um irmão espiritual, que você possa edificar e ser edificada. Procura conselhos, amém? Não seja paradoxal, seja aberto sobre suas ambições egoístas, amém? E esse é meu desafio, seja honesto com ambições egoístas. E aí quando a gente tem o coração purificado, lidado, aí sim, Deus vai abençoar os seus desejos pessoais. Depois que você se consagrou para Deus. Então, irmãos, 3 presentes de Natal. Primeiro presente, o presente é presentear a Deus. Ana era estéril, ela pediu para um filho, mas não para si mesma, ela dedicou a Deus, e Deus atendeu. Segundo ponto, o presente é pedir um presente. O presente não é simplesmente receber o presente, só o ato de pedir já é recompensador. Por quê? Porque Ana, ela ficou alegre só de orar a Deus, antes mesmo de pedir, ficou mais alegre ainda quando recebeu a resposta à gravidez. E terceiro ponto, o presente é não depender de presentes. Não dependa dos benefícios do reino de Deus para ser feliz. Ana foi assim, ela não precisava disso para ser feliz, ela tinha um relacionamento com Deus. E aí, quando Deus viu isso nela, aí que ele deu os desejos do coração dela. Deu 5 filhos para ficar debaixo das asas dela, amém? Então, irmãos, sejamos abertos com as nossas motivações, para que a cruz de Cristo e o nosso relacionamento com Deus sejam presente suficiente para a nossa vida. Em conclusão, o que há de mais especial em um presente é o gesto por trás dele, e nunca o presente em si. Feliz Natal a todos, amo muito vocês.